Eu gostaria de convidar vocês para inclinarem a fronte e nós vamos orar pedindo a bênção de Deus sobre o estudo dessa noite. Pai querido que estás nos céus, te somos agradecidos porque teus anjos poderosos nos protegem. Amém. Nos trouxeram aqui em segurança. Amém. Nesta noite, Senhor, mais uma vez a tua palavra vai ser aberta. Ajuda-nos a entender e a compreender os teus propósitos para cada um de nós nesta noite. Amém. Ser com o professor Flores ao explanar a lição e com cada um de nós também, que teu Espírito possa nos envolver a todos, a fim de compreendermos a tua palavra. Amém. São bênçãos que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. 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 Guiados pelo Espírito Santo, nós vamos procurar entender a lição para esta noite. Mas nós queremos fazer uma pequena recapitulação do tema da semana passada. Estamos aí na tela com alguns slides que vai nos ajudar a ter uma luz sobre como se desenvolve o juízo de Deus sobre a humanidade. O que Deus irá fazer na companhia de Jesus, na companhia dos anjos, quando julgar cada um de nós. Eu gostaria que todos atentassem para essa tela. Alguém gostaria de ler, Vilma? Bem-aventurado aquele que lê e aquele que ouve as palavras da profecia e guarda as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Bem-aventurado aquele que lê. E o que mais? Ouve. Aquele que ouve. Tem a parte mais importante. Aquele que guarda. Queridos, ouvir a palavra é muito importante. Ler a palavra é importante também. Agora, o mais importante de tudo é nós pormos em prática aquilo que Deus, através do Espírito Santo, quando lemos a sua palavra, quer nos revelar. Nós queremos trazer um diagrama da aula da semana passada, que o pastor muito bem nos ajudou, passou a lição do capítulo 14. Nós queremos trazer um pequeno diagrama que vai nos mostrar quais são as 3 fases dos juízos de Deus, tá? Primeiramente, leia alguém voluntário. Juliana. Um dia todos os homens estarão diante de Deus. Todos os homens um dia estarão diante de Deus, sendo julgados. E o que se realizaria no céu antes da volta de Jesus? Vocês estão vendo uma cena e o profeta Daniel teve uma visão, e nessa visão ele viu o quê? Uma cena de julgamento no céu. Walter, dá para ler? Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de Elias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e suas roupas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Essa foi uma visão que Deus mostrou para o profeta Daniel, que está registrada no capítulo 7 do livro de Daniel. O que é milhares? Milhares e muitas vezes milhares de anjos que fazem parte desse julgamento. Então, o profeta viu que o tribunal se assentou, foi montado esse tribunal e os livros foram abertos e todos os seres humanos foram julgados. Quem é o quê? Primeiro, quem é o juiz nesse julgamento? Quem é o advogado nesse julgamento? Quem é o acusador nesse julgamento? Tem um promotor nesse tribunal. Quem são as testemunhas? E quem são os réus? Vamos trabalhar um pouquinho. Deus vai nos revelar a resposta mais correta possível para essas perguntas. Primeiramente,
ainda mais, qual é a lei que vai ser a base desse julgamento? Qual é a lei que será a base desse julgamento? Primeiro, eu queria que todos nós soubéssemos que esse julgamento, o julgamento divino, ele se divide em 3 fases. A primeira fase é a fase investigativa. Todos nós sabemos que quando uma pessoa, antes dela ser condenada, primeiro ela é investigada. Depois se confirma que ela é culpada. E depois vem a execução. No Brasil está se falando muito em julgamento, né? Nós estamos acompanhando várias pessoas sendo julgadas. Eu queria que antes vocês abrissem a Bíblia no livro de Salmos. A primeira pergunta é: quem é o juiz na primeira fase, ou seja, na fase investigativa, que é a fase que começou quando? Na semana passada nós descobrimos isso. Quando foi que começou o juízo investigativo? Alguém sabe? Alguém se lembra? 1844. Dali para cá, todos aqueles que serão salvos estão sendo julgados. Então, quem é o juiz nessa primeira fase? Abra sua Bíblia no livro de Salmos 50 e o verso 6. Nós vamos buscar textos da Bíblia que vai nos ajudar nesse sentido. Salmos 50 e o verso 6. Estou deixando um voluntário. Os céus anunciam que Deus é justo e que Ele mesmo é quem vai julgar. Quem é o juiz então na primeira fase? Deus. Está claro aí? Na segunda fase, quem é o juiz? Vamos abrir a Bíblia. Apocalipse 20, verso 4. E depois 1 Coríntios 6, verso 2 e 3. Quem é o juiz na segunda fase? Leia para nós. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Quem é o juiz na segunda fase? Deu para pescar? 1 Coríntios 6, verso 2 e 3. Quem é o juiz na segunda fase? 1 Coríntios 6, verso 2 e 3. Um voluntário. Ou não sabeis que os santos vão julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas dignas? Não sabeis que havíamos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida? Quem está dizendo isso é o apóstolo São Paulo, ao escrever a sua carta à igreja de Corinto, sua primeira carta. Aqui ele deixa claro que na segunda fase do juízo, quem vai ser o juiz são os justos, os salvos, aqueles que alcançaram a salvação. Porque eu não mencionei no início, mas a primeira fase do julgamento começou em 1844. Terminará um pouco antes da volta de Jesus. A segunda fase será depois que Jesus vier nos levar para o céu. Lá no céu iniciará então a segunda fase. Durante 1000 anos, os justos vão trabalhar, descobrir através dos livros, registros no céu, porque muitos não se salvaram. Lembra que o pastor Claudenir mencionou semana passada? Imagine se vocês encontrarem, chegar no céu e não ver uma pessoa que nos ajudou tanto aqui na terra, na compreensão da palavra de Deus, entender o plano da salvação, e não encontrar essa pessoa no céu. Durante 1000 anos, os justos vão trabalhar nesse sentido, descobrir por que muitas pessoas não se salvaram. Então, é uma sessão de julgamento que durará 1000 anos. Na terceira fase, quem é o juiz? Vamos ler João 5, verso 22.
Pai não julga ninguém, mas deu ao Filho todo o poder para julgar. Na terceira fase, o juiz é Jesus Cristo. Até aqui está claro para nós? Irmão Na Flores, terceira. eu tinha que na primeira fase também era Jesus, é Deus na pessoa de Jesus? Deus, Porque Pai, na julgando. primeira fase. Sempre vamos pensar o seguinte: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito trabalham unidos. Muitas vezes a Bíblia faz menção de Deus como se fosse um membro da própria Trindade, da Trindade. Então, nós imaginamos, de acordo com o texto bíblico, que é Deus quem julga. Tá? Na primeira fase. Vamos agora descobrir quem é o advogado. 1 João 2, verso 1. Meus filhinhos, escrevo isso a vocês para que não pequem. Porém, se alguém pecar, temos Jesus Cristo que faz o que é correto. Ele nos defende diante do Pai. Quem é o advogado na primeira fase? Jesus Cristo. Ok? Neste momento, vocês e eu estamos sendo julgados. E esse julgamento que acontece na primeira fase tem como objetivo analisar quem dentre os mortos, quem já morreram em Cristo com direito a participar da primeira ressurreição. Quem dentre os mortos? Esse juízo começa com os mortos e passa também para os vivos. E também tem como objetivo descobrir quem dentre os vivos terá o privilégio de ser transformado sem experimentar a morte. Ir para o céu sem passar pela morte. E essa certeza nós temos no capítulo 15 de Coríntios, diz assim, que os salvos, os justos que estão mortos serão ressuscitados, e os justos vivos serão transformados, num abrir e piscar de olhos. Agora, quem é o juiz, o advogado, na segunda fase? Não precisa mais. Acho que ela já não precisa. Quantos estão de acordo com o que a Vilma falou? Ela disse que não precisa mais de advogado. Vamos ver se precisa? Não haverá advogado na segunda fase. Isso significa que se você tem que contratar, passar uma procuração para o teu advogado, tem que ser agora. Tem que ser agora. Amanhã pode ser tarde demais. Quando Jesus voltar, quem está salvo, está salvo. Não haverá mais necessidade de um advogado para defender quem quer que seja. Okay? E quem é o advogado na terceira fase? Não haverá advogado também. Isso significa, gente, que desde 1844, a chance de salvar está sendo oferecida enquanto a porta da graça está aberta. Quando Jesus voltar, encerra-se, um pouco antes, encerra-se a oportunidade de salvação para todos aqueles que hoje fazem parte de toda a humanidade e que Jesus morreu por cada um deles. Agora vamos analisar quem é o acusador na primeira fase. Gostaria que vocês abrissem Apocalipse 12, verso 9 e 10. Um voluntário, pode ler. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi retirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu, proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. De quem está falando esse texto? De Satanás. Satanás, o diabo, foi expulso do céu quando ele perdeu a grande batalha no céu com os seus anjos. E aqui ele trabalha no sentido de nos acusar, mostrar para nós que nós não temos chance de salvação. Por isso nós temos que ter bastante cuidado
quando nós começamos a olhar para o nosso passado, e muitas vezes vê que para nós não existe nenhuma chance de vida eterna. Quem coloca esse sentimento na nossa mente, não vem de Deus um pensamento desse. Porque a misericórdia divina, a justiça divina é muito mais do que nós podemos imaginar. Agora Satanás quer nos colocar numa situação que para nós não existe nenhuma chance. Isso não é o que Deus gostaria que nós ouvíssemos essa voz dele. Tá? Quem é o acusador na segunda fase? Apocalipse 20, de 1 a 13. Então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente que é o diabo de Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou no abismo, fechou e o pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até que se completasse os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto para o povo. Esse tema nós já analisamos e ele vai ser reanalisado no capítulo 20 também. Então, Satanás estará preso durante 1000 anos. Que prisão é essa? Um ser espiritual tem cadeia para segurar? Não. Qual é essa prisão? É a solidão. Circunstancial. Ô Paulo, muito bem. É que na realidade a gente precisa entender que com a vinda de Jesus não sobrevive nenhum ser humano. Aqueles que são salvos, os demais são exterminados pela glória de Deus na volta de Jesus, e Satanás fica sozinho. Então, por isso o termo de que ele está preso aqui, mas é por questões circunstanciais. Ele não tem mais ninguém para enganar. Não tem mais ninguém para enganar. Agora, por que ele vai ser solto por um pequeno período de tempo? É porque haverá uma segunda ressurreição, quando esses ímpios que morreram ressuscitarão para receber, então, o juízo executivo, que é o que a outra fase do seu curso vai passar ali. Na terceira fase. Satanás será preso quando Jesus voltar, e essa prisão durará durante 1000 anos. Enquanto os salvos, os justos estão no céu, analisando os livros, analisando o porquê muitas pessoas não se salvaram, Satanás estará preso aqui na terra, sem nenhum poder de fazer a sua obra de engano como ele fez até aqui. Então, durante a segunda fase, é o período em que os salvos estão numa lua de mel no céu. Quem é o acusador na terceira fase? Apocalipse 20, 7. Quem quer ler para nós? Quando, porém, que completaram Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra. Veja, Flores, só complementando o texto que ela está lendo, para que a gente possa ter uma abertura maior. O primeiro texto que ele leu, e não sairá mais a enganar as nações. Né? Então, haverá nações? Haverá, só que estarão mortos essas nações aqui, né? Porque seriam destruídos com a presença da volta de Cristo. Após os 1000 anos, quando há a ressurreição dos ímpios, esse cidadão aí, que enganou a todos, ele vai ser solto. E ele continuará a tentar enganar as nações. As nações agora, na segunda ressurreição. Então haverá a segunda ressurreição. Então agora Satanás solto vai tentar enganar aqueles que ressuscitaram. Tá? Ok? Na terceira fase ele estará solto. Solto porque os ímpios ressuscitam e os santos descem do céu depois de 1000 anos lá no céu. Agora, quem são as testemunhas na primeira fase do juízo? Quem são as testemunhas? Apocalipse 5, verso 11. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares. Quem são as testemunhas? Os anjos. Na primeira fase. Vocês viram aquela tela? A
assentou-se o tribunal, milhares de milhares estavam ali perante Deus. Então os anjos são as testemunhas na primeira fase do julgamento. E na segunda fase, quem são as testemunhas? Os anjos. Na terceira fase, quem são as testemunhas? Os anjos também. Queridos, os ministérios que os anjos desempenham, um dia no céu nós vamos poder ter uma visão de quanto foi o que eles fizeram em favor de cada ser humano. Os anjos têm uma missão de participar de cada sessão, cada momento da nossa existência, eles estão nos acompanhando. Então eles são testemunhas de que Deus foi justo, foi leal quando executar no final aqueles que não aceitaram o plano da salvação. Quem são os réus? E nós também, se Deus quiser, os justos, também não poderíamos ser testemunhas da terceira fase? Porque sim, a segunda fase, os 1000 anos, então, teoricamente, nós a gente somos, estaria no céu. os anjos têm uma vida, têm uma missão que é muito mais superior. Você viveu 70 anos, os anjos te acompanham durante toda a sua vida. Então eles sabem o que fazer, como agir. Uma dúvida surgiu aqui, réus são todos salvos ou são as pessoas que realmente... Vamos ver. Quem são os réus na primeira fase? O pastor Claudenir trabalhou isso muito bem na semana passada. 1 Pedro 4,17. Pois o tempo de começar o julgamento já chegou, e os que pertencem ao povo de Deus serão os primeiros a serem julgados. Se esse julgamento vai começar conosco, qual será o fim daqueles que não creem no Evangelho de Deus? Quem são os réus na primeira fase? Os justos. E quem são os réus na segunda fase? Vamos ver primeiro. Nós já lemos esse texto. Só para confirmar agora, 1 Coríntios capítulo 6, 2 e 3. Vem, Nigerinho, um voluntário. Ou não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo há de ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a essa vida? Na segunda fase, os réus são os ímpios. Lembra que nós comentamos agora há pouco? Que durante os 1000 anos nós vamos analisar os livros que existem nos céus. E ali está o registro da vida de cada ser humano. Tanto daqueles que se salvaram, como também daqueles que não se salvaram. E nós vamos ter acesso ao porquê muitos dos ímpios não herdaram a salvação durante os 1000 anos. Tá? E quem são os réus na terceira fase? Mateus 25, 34 e 41. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, vocês que são abençoados pelo meu Pai, venham e recebam o reino que o meu Pai preparou para vocês desde a criação do mundo. Depois ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, vocês que estão debaixo da maldição de Deus. Vão para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Diante desses dois versos, quem são os réus na terceira fase do julgamento? Todos. Justos e ímpios. Salvos e perdidos. Agora, qual é a lei que vai ser a base desse julgamento? Tiago 2, verso 10 e 12. Porque quem quebra um só mandamento da lei é culpado de quebrar todos. Que todos falem e vivam como pessoas que serão julgadas pela lei que nos dá a liberdade. Então, qual é a lei que vai reger esse julgamento? Os 10 mandamentos. Na segunda fase,
Qual é a lei que vai reger os 10 mandamentos? O julgamento, perdão. Em todas as fases do julgamento, a lei de Deus será a base de cada ação, de cada pessoa que será então julgada. Cada ato da nossa vida passará em registro baseado nos 10 mandamentos. Isso nos leva a crer e a entender o seguinte: nós precisamos de entender que Deus escreveu a sua lei em 2 tábuas de pedra. Num ato impensado, Moisés, ao descer do monte, lançou-a e quebrou quando viu o povo de Israel prestando um culto a um ídolo, a um bezerro de ouro criado pelo próprio irmão dele. Deus ordenou, um momentinho só. Deus ordenou que Moisés subisse ao monte com 2 tábuas e ele reescreveu novamente os 10 mandamentos. Não escreveu em livros, não escreveu em papel, mas escreveu em pedra, significando o quê? Que a lei é eterna. Essa lei é a base do julgamento que será então a base de todo a salvação ou perdição de cada ser humano. Agora abra a Bíblia no capítulo 15 de Apocalipse. Tá? Vamos fazer a leitura dele bem detalhada e vamos analisar 4 versículos. 4 versículos. O capítulo 15 do Apocalipse, ele faz um elo com o capítulo 14, faz menção do capítulo 13 e avança no capítulo 16. Quer dizer para vocês que o capítulo 16 será analisado na próxima semana pelo professor Silas. Eu acredito que vocês vão ter um material bastante vasto na aula da semana que vem, tá? Quem gostaria de me ajudar? Vou pedir verso 1. Vi no céu outro sinal grande e admirável. 7 anjos, tendo os 7 últimos flagelos. Pois com estes se consumou a cólera de Deus. O verso 2. Vi diante de mim algo semelhante a um mar de vidro, misturado com fogo. Nele estavam em pé todos os que haviam vencido a besta, sua estátua e o número que representa seu nome. Todos seguravam harpas que Deus lhes tinha dado. Verso 3. Cantavam a canção de Moisés, servo de Deus, e a canção do Cordeiro cantavam assim: Ó Senhor Todo-Poderoso, como são grandes e maravilhosas as tuas obras, Rei das nações, como são justos e verdadeiros os teus planos. O verso 4. Quem não temerá e não glorificará teu nome, pois só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. O verso 5. Depois destas coisas, olhei abriu-se o céu, o santuário do tabernáculo do testemunho. Verso 6. E os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram do santuário, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingido do peito com cintas de ouro. Então um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. O santuário se encheu de fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário, enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. Aqui está o capítulo 15, apenas 8 versículos. Nós vamos só fazer um pequeno comentário de cada um desses
primeiro dos 4 primeiros versos. A expressão que está no verso 1 diz que um grande sinal. Esse sinal majestoso tem que ver com as obras dos 7 anjos que vão realmente derramar sobre a face da terra os 7 flagelos de Deus. Sinal grande e admirável. No verso 2, João vê um mar de vidro. Esse mar de vidro é comparado a um cristal. Aqui ele tem um tom de fogo, sem dúvida, por refletir a glória de Deus. Uma linguagem figurada, e nós temos que entender que João está descrevendo a beleza do trono de Deus. E ele vê também no verso 4, no verso 2, os vencedores da besta. Esses vencedores são as pessoas que responderam e aceitaram a mensagem de advertência do capítulo 14. Qual é a mensagem do capítulo 14? Estudamos semana passada. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Pelo fato deles terem atendido, ouvido, analisado e posto em prática a mensagem de advertência dos 3 anjos, o verso 7 do capítulo 14 diz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Esses vencedores, eles permaneceram leais a Deus, mesmo quando a pena de morte foi pronunciada, que está registrada no capítulo 13 e o verso 15. O professor Silas foi muito feliz quando ele mostrou o que vai ser a união dos 2 poderes, a besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra. Se unirão para perseguir o povo de Deus. No verso 13, aparece então o cântico do Cordeiro. O cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. Da mesma maneira como Moisés foi usado por Deus para libertar o povo de Israel do jugo da escravidão egípcia, Deus também, Jesus também foi e é aquele que vai libertar toda a raça humana. Já libertou pelo que ele fez e concretizará esse plano da libertação por ocasião da sua vida. Amém. Quando Moisés libertou o povo que saiu do Egito, 3 dias depois, segundo a história, Faraó se arrepende do que fez, ter libertado o povo, e vai atrás do povo. Alcança eles na margem do Mar Vermelho. Ali, Deus opera um dos milagres mais grandiosos que podemos imaginar. O mar se abre e o povo de Israel passa em seco. E quando eles atravessam, chegam do outro lado, na sequência, ainda atrás deles, o faraó com seu exército adentra o mar também para poder perseguir o povo. O que Deus permite? Que as águas os cubram. E quando o povo de Israel, do outro lado do mar, vê que os inimigos foram sufocados, afogados no mar, o que acontece? Eles cantam um cântico. E eu queria que vocês abrissem a Bíblia agora no livro de Êxodo, no capítulo 5. Êxodo, no capítulo 5. Moisés canta o cântico da vitória, da libertação do povo de Israel, quando então se tornam livres de todos aqueles inimigos que os perseguiam. Capítulo 15. Nós vamos ler alguns versos, são as poesias
que faz parte desse cântico? Êxodo 15. Tá? Alguém lê o primeiro verso para mim. Então entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor e disseram: Cantarei ao Senhor porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Uma poesia linda. Verso 2. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Esse é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus de meu Pai, por isso o exaltarei. Verso 4. Clóvis. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, e os seus capitães afogaram-se no mar vermelho. Verso 5. O mar profundo os cobriu como uma pedra, e eles foram até o fundo. A tua destra, Ó Senhor, é gloriosa em poder. A tua destra, ó Senhor, despedaça o inimigo. queridos, da mesma forma como Moisés, depois de estar livre com toda a hoste de Israel do outro lado, livre daquele grupo de Faraó e do seu exército, cantou as grandezas do poder de Deus. Da mesma forma, os justos, os salvos no mar de vidro vão cantar usando a mesma palavra. Repete, podemos repetir o verso 3 do capítulo. Você vê qual é o teor do cântico dos remidos quando estiverem no mar de vidro diante do trono de Deus. O verso 3, repete, professor. O Senhor é homem de guerra, Senhor é o seu nome. O verso 11. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos, gloriosos, que operas maravilhas? Esse foi o cântico de Moisés. E o cântico dos remidos não vai ser? Vai ser muito mais glorioso, porque não é apenas Moisés que está cantando com uma nação, mas será todos os salvos no mar de vidro. Na semana que vem, nós iremos estudar com carinho o capítulo 16. Venha, o professor Silas vai estar conosco e sem dúvida vocês vão ver como Deus vai trazer os juízos dos 7 anos e lançarão as 7 últimas pragas sobre a terra. Que Deus abençoe cada um de vocês, ok? Amém. Semana que vem temos mais. Amém. Pastor, venha fazer uma oração para nós. Humanamente falando, é possível alguém respeitar os 10 mandamentos? Eu estou falando humanamente. Respeitar e ser salvo. É possível? Eu estou falando da parte espiritual, estou falando aqui na terra, matéria. É possível? Sim. Sim. Jesus Cristo diz assim: se você está em Cristo, você é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. É através do Espírito Santo que você é renovado, e é através dele, por ele, que a gente consegue, porque os 10 mandamentos nada mais é do que a expressão do caráter de Deus. Os mandamentos é a expressão do caráter de Deus. A verdadeira educação cristã tem como objetivo resgatar no ser humano a imagem e a semelhança de Deus. Nós só vamos conseguir resgatar em nós essa imagem através da presença do Espírito Santo, que nos revela a Cristo como se fosse um espelho. E você a Bíblia diz assim, que a vida do cristão é como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais. Então, com a ação do Espírito Santo, a gente vai conseguindo chegar até o dia ser perfeito, meio-dia. Então você vai pecando menos. Amém. Você vai desenvolvendo uma vida santa em relação ao lado de Jesus Cristo.
Lapidando a pedra bruta. Isso. Entendi. Com uma joia. Isso não é algo que acontece o pentecostal, ele diz assim que é num abrir e piscar de olhos. Você vem e quando você se arrepende, você vai receber o Espírito e aí você já começa uma vida nova. Nós cremos que é um processo. Existe aquele momento do toque do Espírito, mas aí é o processo da vida toda. Não, flores, que isso acontece. E isso é possível. Se não fosse possível, Jesus Cristo veio e venceu. Quem vai fazer isso não é você. Quem vai fazer isso? É Ele em mim. Entende? Se você for pelas suas próprias forças, você e eu, a gente só cai. Agora, se você chega e fala, Senhor, o Senhor venceu, eu não consigo vencer. É nesse momento que o Espírito de Deus toma conta da gente e faz essa mudança. Não é algo que vem de dentro para fora, é algo que vem de fora para dentro. Reconhecer a dependência de Deus. Isso. Ó Deus, em todos os momentos da vida, o Senhor nos deixou suas grandes verdades. Que a sua palavra transcende os séculos e chega para a gente em pleno século XXI. Da mesma maneira como chegou há 2000 anos atrás, há 2500 anos atrás, na vida de tantos homens e mulheres do Velho Testamento, do Novo Testamento, que a gente vê através dessas experiências, vidas sendo transformadas pelo poder do Senhor. Chegamos aqui nesta noite, e Senhor, a gente vem com a nossa cultura, com o nosso conhecimento, com as nossas limitações, mas o que importa? Oramos para que fôssemos iluminados por Ti. Teu Santo Espírito trabalha na mente de cada um de nós e nós te louvamos porque através dele, somente dele, a gente consegue compreender essas grandes verdades. Mas Senhor, a gente sabe que vamos estudar a Tua Palavra por toda a eternidade. Em alguns momentos nos vem dúvidas, em alguns momentos nós não conseguimos entender. Quando o Senhor fala em 1000 anos, Satanás vai ficar acorrentado, vai ficar aprisionado. Ele não vai ter a quem tentar, nossa mente divaga, a gente não consegue entender, mas nós te imploramos, por favor, que nos momentos em que o Senhor falar o seguinte para a gente, olha, os ímpios vão ressuscitar, a gente pensa, Senhor, como que vão ressuscitar? Que história é essa? Como que a gente pode entender isso? Que nesses momentos a gente possa deixar a razão de lado e através somente do Senhor a gente possa crer pela fé. Dá-nos fé em Ti, Senhor, e através da racionalidade, mas ao mesmo tempo na capacidade de crer num Deus que tudo é possível, a gente possa depositar a nossa vida em Tuas mãos e mais ainda, através do Senhor, possamos estar preparados para esses grandes momentos. Ao voltarmos para casa, que possamos voltar na certeza que aqui juntos tivemos a iluminação do Teu Santo Espírito, de Sua presença conosco, aqui e ao retornarmos, é a nossa oração em nome e pelo amor de Jesus. Amém. Amém.